Deus está fazendo uma coisa nova. Amém? Deus está fazendo uma coisa nova. Por que eu posso dizer isso? Porque, de fato, o nosso Deus nunca parou de trabalhar. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. E se as nossas expectativas estão voltadas para o Senhor, tenha certeza, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está se movendo, Deus está trazendo à existência as coisas que não existem, Deus está fazendo algo novo no meu favor e ao seu favor, porque Ele tem um compromisso com as nossas vidas. Deus é capaz de fazer mudanças, amados, extraordinárias, mas para vivermos tais mudanças, nós precisamos deixar algumas coisas e abraçar outras coisas. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos nos desvencilhar, nós precisamos nos desarraigar de qualquer coisa que, porventura, queira nos deter no passado. Porque quando falamos do agir do Senhor, quando falamos de algo novo, nós estamos falando do futuro. Deus sempre agiu, Deus continua agindo, Deus sempre agirá e fará isso de muitas maneiras. De muitas maneiras o Senhor há de trabalhar, o Senhor há de fazer. Mas para isso é preciso que estejamos conectados com a vontade do Senhor, com os propósitos do Senhor. E esse texto de Isaías 43, versículos 18 e 19, é um texto que marca um novo tempo na vida dos israelitas. Um tempo de restauração, é findado o cativeiro, agora o Senhor começa a anunciar o perdão, o Senhor começa a anunciar as suas bênçãos, porque a ira do Senhor é limitada, mas a misericórdia do Senhor é infinita. Elas não têm fim, de geração após geração, Deus manifesta as suas misericórdias. E aqui nesse momento o Senhor estava fazendo exatamente isso. Deus está ministrando ao coração do povo e trazendo à memória do povo, trazendo à lembrança do povo, que o tempo do castigo, o tempo da condenação, o tempo do sofrimento estava sendo findado, e um novo tempo estava sendo descortinado para o seu povo. E no versículo 18, então, ele enfatiza dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Amados, muitas vezes nós ficamos presos às memórias do passado. Às vezes as pessoas ficam pensando assim: porque no passado era muito melhor. Porque antes Deus fazia assim, Deus fez assim, aconteceu dessa forma, aconteceu de tal e tal e tal maneira, como se a nossa vida se resumisse apenas a memórias do passado. Mas a palavra nos sinaliza que a nossa vida não pode ser feita apenas de memórias do passado, apenas de glórias de ontem. As glórias do passado, as memórias do passado, elas precisam mover dentro de nós de tal maneira que nos faça entender que um ciclo se fechou, uma etapa se fechou e agora nós precisamos avançar, nós precisamos prosseguir. Por vezes os israelitas se viram nessa crise entre ficarem presos no passado ou
abraçarem os novos desafios. E quantas vezes nós também não ficamos assim? Porque talvez aquilo que nós já vivemos já é algo conhecido, já é um caminho conhecido. A sensação é que com isso nós estamos mais seguros, uma vez que já passamos por aquela rota, já sabemos mais ou menos como as coisas funcionam. Mas, amados, andar com Deus, viver o novo de Deus, é viver algo que nem os nossos olhos viram e nem os nossos ouvidos ouviram. Mas o nosso Deus, Ele tem preparado coisas grandiosas para aqueles que confiam nele, para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandiosas ao nosso favor. Não podemos viver hoje com a fé de ontem. A palavra também nos diz que a vida do servo de Deus, a vida do justo, a vida do homem e da mulher de Deus, tem que ser de fé em fé e de glória em glória. A glória de ontem não é a de hoje e não poderá ser a de amanhã. Se nós vencemos ontem, e eu acredito que se chegamos até aqui, é porque de fato nós vencemos, não chegamos aqui como derrotados, não chegamos aqui por acaso. Primeira vitória que nós já tivemos na nossa vida foi fazer uma aliança com Jesus. Essa já é uma grande vitória, a maior de todas as vitórias. E a Bíblia diz que uma vez em Cristo, agora nós vamos viver o quê? De vitória em vitória, de glória em glória, de conquista em conquista, porque com Jesus é só vitória. Eu não estou dizendo que não haverão lutas, mas haverão o quê? Vitórias. Porque o nosso Deus é o Deus que venceu, que vence e vencerá todas as batalhas. A nossa vitória vem do Senhor, a nossa força vem do Senhor, o nosso sustento está no nome do Senhor. E nós não podemos nos esquecer disso. Então, nós não podemos viver hoje com a fé de ontem. Não que a fé de ontem seja descartável, mas ela foi alicerce, ela foi degrau, ela foi uma ponte para nos trazer até aqui, até esse momento. Porque a partir daqui, eu preciso voltar novamente o meu olhar para o Senhor, a minha dependência para o Senhor, reconhecendo que a direção vem do Senhor, o comando vem do Senhor, eu preciso olhar para Ele. Eu preciso olhar para Ele. Existe uma máxima que diz assim também: o sucesso é inimigo do progresso. O sucesso é inimigo do progresso. Sabe por quê? Porque às vezes quando nós conquistamos alguma coisa, quando nós temos uma grande conquista em algo, a nossa tendência humana é relaxar. É pensar assim: já conquistei, já venci, não preciso de mais nada, está tudo certo, está tudo resolvido. Ou se pudéssemos dizer, está tudo consumado. Só Jesus pôde dizer isso. Mas na verdade, amados, o sucesso, nós temos que ter muito cuidado com ele, para que ele não provoque em nós uma estagnação, para que a gente não comece a viver pensando que não há mais nada a conquistar. Quando os israelitas foram chamados por Deus, libertos do cativeiro egípcio e chamados para conquistar, chamados para ir além na presença do Senhor, eles tiveram que passar por processos, por etapas. E nessa chegada à terra prometida, não foi um tempo de alívio, não foi um tempo de total descanso e refrigério. Ao chegar na terra da promessa, eles ainda tiveram que continuar lutando. E o Senhor já estava preparando o coração deles, dizendo que eles enfrentariam vários inimigos à sua volta. E que eles não teriam apenas que chegar na terra, mas eles teriam que se apossar da terra, conquistar a terra.
Então, na nossa trajetória, não é diferente. Nós reinamos em vida com Cristo nós somos mais do que vencedores, diz a palavra. Mas entenda, essa vitória ela tem que ser efetivada todos os dias. Nós temos que confirmar essa vitória. Em Cristo, nós precisamos de fato viver como vencedores. Porque vão ter muitos desafios, vão se levantar barreiras, obstáculos, mas com a nossa força no Senhor, com o nosso olhar no Senhor, nós vamos prevalecer, nós vamos avançar, nós não vamos estagnar, nós não vamos parar, muito menos retroceder, nós vamos adiante, porque o Senhor está na direção de todas as coisas. Então o Senhor está dizendo isso para Israel: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. E o versículo 19, ele vai dizer assim: eis que eu farei uma coisa nova. Eis que eu farei uma coisa nova. Isso mostra então que Deus tem promessas de restauração e de renovação. Deus tem promessas de restauração e de renovação, porque nós precisamos disso, nós dependemos disso. Não é em vão a oração de Abacuque, o pedido de Abacuque, quando ele clama ao Senhor dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. O que é essa obra de Deus, senão a obra que envolve a nós mesmos? Essa obra de Deus significa que nós estamos envolvidos nela. A obra de Deus acontece e se realiza à medida que o Senhor usa as nossas vidas. Então é necessário que o Senhor avive. É necessário que o Senhor renove, restaure. O que te trouxe até aqui não te levará adiante. Você chegou até aqui, mas para você avançar, você precisa de algo novo da parte do Senhor. Precisamos de algo novo. É por isso que Abacuque clama: aviva, Senhor, a tua obra. Porque se o Senhor não avivar, se o Espírito não vier, se o vento do Espírito não soprar, se o Senhor não agir, se o Senhor não falar, nada vai acontecer. Se Deus não mover as águas, se o Senhor não intervir nas circunstâncias, nada vai acontecer. Nada vai avançar nas nossas vidas. Por isso nós temos que pedir isso todos os dias. Que o Senhor nos avive, que o Senhor nos renove, que o Senhor faça, que o Senhor sopre, que o Senhor oriente, que o Senhor nos ensine, que ainda enquanto estivermos dormindo, o Senhor nos ensine, porque aos seus Ele dá ainda enquanto dorme. Observe isso, amados, que a vida cristã não é uma vida de estagnação, não é uma vida de flashes, mas é uma vida contínua, é uma vida progressiva, e como o próprio nome diz, tem que ser vivo. A nossa caminhada com Deus precisa ser viva. Eu não posso viver apenas do combustível dos cultos e dos ajuntamentos. É muito bom estarmos aqui, é muito bom prestarmos um culto ao Senhor, é muito bom sentir essa alegria, é muito bom nos abraçarmos, é muito bom viver a comunhão, mas para avançarmos isso não é suficiente. Para a nossa vida ser abençoada e ser próspera e vivermos de modo digno da vontade do Senhor, isso não é suficiente. Os nossos ajuntamentos, os nossos encontros não são suficientes. Nós precisamos buscar a cada dia mais e mais da presença do Senhor. Precisamos mais do Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor, que disse Abacuque.
E o Senhor então declara a Israel: eis que farei uma coisa nova. Agora ela surgirá. E o Senhor chama a atenção do seu povo dizendo: vós não sabeis. O que é que poderia estar acontecendo ali? O que talvez poderia deixar o povo desapercebido? É possível estarmos desapercebidos aos movimentos de Deus, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Ele quer fazer? É fato que com essas palavras Deus quer compartilhar conosco a sua vontade. É fato que com essas palavras Deus quer dar aqui um rumo, uma direção. Deus não quer nos deixar à deriva. Deus não quer nos deixar desbaratados, confusos, sem respostas, sem saídas. O Senhor chama a atenção do seu povo e perguntando ao seu próprio povo: vocês não estão percebendo? Vocês não sabem o que eu estou querendo, o que eu estou trazendo, o que eu estou promovendo, o que está surgindo? Vocês não estão sabendo? Isso nos leva, por exemplo, àquelas experiências dos discípulos no caminho de Emaús. Quando, após a morte de Jesus, eles ficaram desbaratados, temerosos, confusos. E Jesus aparece para dois deles no caminho de Emaús, e ali o Senhor pergunta para eles: e o que está acontecendo? Em outras palavras, o porquê de toda essa angústia, de toda essa aflição. E eles, na verdade, ainda não tinham se apercebido de que tudo aquilo que o Senhor havia anunciado que faria, Ele já estava fazendo. Jesus já estava caminhando com eles, mas os seus olhos ainda estavam impedidos de vê-lo. Mas Jesus já estava fazendo, Jesus já estava caminhando com eles. Então, muitas vezes nós precisamos pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento, que abra os olhos do nosso entendimento para que vejamos o Senhor. A palavra diz: reconheço em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, eu preciso olhar e enxergar onde Deus está. Deus está aqui, Deus está nesse caminho, ou Deus está nesse outro caminho. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Nós temos que aprender a reconhecer a presença do Senhor. Nós temos que aprender a testificar, porque a palavra diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. É preciso entrarmos na dimensão dessa testificação, dessa conexão, dessa ligação com o Senhor, para que estejamos apercebidos do mover de Deus, do agir de Deus, entendendo que nós não estamos sós. E ele prossegue ainda no versículo 19, na parte B, ele ainda declara: eu farei um caminho no ermo e rios no deserto. Eu farei caminhos no ermo e rios no deserto. Uma coisa bem improvável, Deus está anunciando aqui que iria fazer. Uma coisa bem improvável. Mas eu digo para os irmãos, improvável até o momento que nós começamos a entender e discernir a presença de Deus. Porque, a priori, o deserto representaria o quê? Uma grande dificuldade, um grande obstáculo, grandes desafios. A princípio, o deserto denotaria a ausência de cuidado de Deus. Porém, tudo aconteceu ao contrário. O deserto se provou na vida dos israelitas, como também há de se provar em nossas vidas, como lugar de fato onde Deus quer falar conosco.
onde Deus quer ministrar aos nossos corações. Deserto é lugar de revelação. Deserto é lugar de coluna de fogo. Deserto é lugar de coluna de nuvem. Deserto é lugar de água brotar da rocha. Deserto é lugar de provisão do alto, maná caindo dos céus. Deserto é lugar das codornizes, as aves que o Senhor enviou para alimentar o seu povo. Deserto, amados, é lugar de experiência. Então precisamos clamar ao Senhor: ó Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple a Tua presença em toda e qualquer situação. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa discernir que o Senhor está presente mesmo no deserto. Ou que ainda mais no deserto o Senhor está. O Senhor está trabalhando, o Senhor está tratando, o Senhor está agindo. O deserto, amados, como dizem Oséias 2, 14, 15. Livro de Oséias, capítulo 2, versículos 14 e 15. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei com carinho, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali ela cantará como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E o 16 ainda diz: e será que naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás de meu marido, e não mais de Baal. Porque o deserto é o lugar onde o Senhor se comunica. Deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. Jesus, antes do início do seu ministério, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, diz a palavra. Porém, no deserto não teve apenas tentação. No deserto teve ali consolidação do chamado de Cristo, do ministério de Cristo, porque ali Jesus derrotou Satanás. Ali Jesus combateu todas as investidas do inimigo no deserto. E após aquela etapa do deserto, aquela fase do deserto, Jesus começa a pregoar o seu reino, a curar. Jesus começa a ir, a avançar, a anunciar a sua salvação. E aqui, amados, voltando para Isaías 43, 19, diz que Deus faz um caminho no deserto. Por que Deus faz um caminho no deserto? Para nos dar direção. Porque a priori deserto não tem caminho, né? É só areia. Dunas e dunas e mais dunas. Mas Deus está dizendo: eu vou fazer um caminho no deserto. Eu vou mostrar a direção, eu vou te dar a direção. Eu vou te orientar, você não vai ficar perdido no deserto. Quando nós confiamos no Senhor, nós não perecemos no deserto, nós não morremos no deserto, porque o Senhor abre uma estrada, Ele faz um caminho, Ele sinaliza, Ele aponta, Ele indica, Ele diz por onde nós temos que andar. E eu profetizo em nome de Jesus que você há de trilhar pelos desertos da vida, e você vai atravessar, e você vai chegar do outro lado, e você vai cantar o hino da vitória, porque o Senhor é fiel, Ele é justo, Ele é o teu guarda, a sombra não te molestará de dia, nem a lua de noite, ainda que o sol seja causticante, ainda que haja muito sofrimento, ainda que haja muito calor, altas temperaturas, mas o Senhor estará na tua retaguarda, estará à tua frente, na tua direita, na tua esquerda, e Ele vai direcionar os teus passos. Deus vai direcionar os teus passos. Você vai atravessar,
Você vai chegar, porque o nosso Deus é o Deus que faz caminho no deserto. Ele conhece o outro lado, Ele conhece o destino, Ele sabe o que está depois da curva, Ele sabe o que está após a montanha. Ele é o Deus onipresente. Ele é o Deus onipresente. O Senhor está em toda parte, Ele está em todo lugar. Nada foge aos olhos do Senhor. A palavra diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus te vê, Deus me vê. E quando a Bíblia diz que Deus nos vê, Ele nos vê de dentro para fora. Ele sabe o que começa lá no íntimo da nossa alma. Deus te vê de dentro para fora. Ele não sabe apenas o teu endereço, o teu CPF, o teu RG. Deus conhece a tua estrutura, diz a palavra. Ele conhece a tua estrutura. E conhecedor da nossa estrutura, Ele tem toda a capacidade de conduzir as nossas vidas. Ele tem o controle das nossas vidas, porque Ele nos conhece de dentro para fora. Então Ele promete isso ao seu povo. Ele declara ao seu povo: eu farei um caminho no ermo, no deserto, onde não tem nada. E mais, Ele diz que colocará o quê? Rios no deserto. Um caminho no ermo e rios no deserto. Algo ainda mais improvável. Rios no deserto? Se Ele prometesse pelo menos assim, há uma fonte aqui, outra acolá, um poço aqui, outro ali. Não, o Senhor está dizendo: eu vou fazer rios no deserto. Água corrente, água abundante, água à vontade. E por que Deus faz rios no deserto? Deus faz rios no deserto para saciar as nossas vidas, para nos saciar com a sua presença. Ele é o rio de água viva, e nós precisamos nos aproximar desse rio e beber dessa água, dessa fonte de águas vivas, essa fonte inesgotável, essa fonte que sacia a nossa alma, o nosso espírito. Nós precisamos beber a cada dia, e Ele está dizendo: eu colocarei rios no deserto, rios no plural, rios, tantos quantos forem necessários, para que em cada momento, em cada fase, em cada etapa dessa nossa jornada, quanto precisarmos, quando levantarmos os nossos olhos, nós vamos enxergar a provisão de Deus em nosso favor. Nós vamos enxergar que verdadeiramente Deus está conosco, Deus está ao nosso lado. Ele não nos abandona, Ele não nos rejeita, mas Ele nos acolhe na sua presença. Amém? A igreja de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, quero orar pela sua jornada. Eu não sei quais são os seus desafios, mas uma coisa eu quero dizer para você nessa noite: você não pode ficar parado, você não pode permanecer no mesmo lugar. Quem fica parado no deserto vira presa do inimigo, vira presa dos animais. Deserto não é lugar de ficar parado. Deserto é apenas uma travessia. E Deus te desafia a andar com Ele. Eu quero saber se aqui nessa noite há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus. Alguém que quer decidir, a partir de hoje, andar com Jesus. Andar ao lado de Jesus. Você que talvez chegou até aqui, muitas vezes não sabe nem como chegou até aqui,
Mas eu quero dizer para você que Deus tem coisas muito maiores do que tudo aquilo que você já viveu até agora. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, o desafio. Alguém aqui quer entregar a vida a Jesus? Alguém aqui quer entregar, a partir de agora, o rumo da sua vida nas mãos de Jesus? Alguém aqui quer ser guiado pela voz de Deus unicamente? Alguém aqui quer ter essa intimidade com o Senhor, a ponto dele preparar cada detalhe da tua vida a partir de agora, para que você viva todos os planos que Ele tem ao teu respeito? Há alguém aqui nessa noite? Eu vou orar nesse momento. Pai Santo, eu clamo nesta hora, Pai, em favor da Tua igreja. Ó Deus, eu apresento a vida dos Teus filhos agora no altar do Senhor. Porque, ó Pai, Tu sabes dos desafios de cada um. Tu sabes, Senhor, o que é necessário deixarmos, o que é preciso, ó Pai, nos desvencilharmos para que possamos prosseguir na nossa jornada contigo. E a minha oração nessa noite é que todo embaraço, todo peso, todo fardo, todo medo, toda culpa, toda dúvida, caia por terra, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus conceda ao teu povo pés como os das corças, para que possam andar altaneiramente, correr na presença do Senhor. Que o Senhor conceda ao teu povo a sede das corças também, que eles possam anseiar pelos teus mananciais, anseiar pela tua presença, anseiar pelos teus rios, porque a única coisa que o Senhor quer ser ou quer de nós é ser o nosso Deus, a fim de que possamos ser o teu povo. Obrigado, Senhor, pela tua chamada, porque tu nos chama, ó Deus, à comunhão. Tu nos chama, Senhor, à intimidade. A intimidade do Senhor é para aqueles que te buscam, é para aqueles que te amam, é para aqueles que te obedecem. O Senhor nos desafia a uma vida de intimidade contigo. O Senhor quer falar conosco, o Senhor quer segredar aos nossos corações. Por isso eu também te agradeço por essa obra do Senhor nesta noite, porque em Cristo nós podemos alcançar essa comunhão com o Senhor.